Irmãos, quero ler com vocês Lucas capítulo 10. Você tem sua Bíblia aí, abra comigo. Lucas capítulo 10. Uma palavra bastante conhecida, Lucas 10, 25 e seguintes. Lucas 10, 25 e seguintes. A palavra do Senhor diz assim: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele quando eu voltar. Pegarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. E Jesus lhe respondeu: vá e faça o mesmo. Até aqui, a palavra do Senhor. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco. Santa é a tua palavra, perfeito é o teu falar. Deus, tu sabes, eu não tenho palavra alguma, mas tu quer falar à igreja, então fala em nome de Jesus. Amém. Queridos, há mais ou menos 2 meses e meio, a gente estava trabalhando com material de pequenos grupos. E nesse material de pequenos grupos, a gente começou a olhar um pouco para as parábolas do Senhor. E as parábolas do Senhor falam basicamente a respeito do reino de Deus. Eu não sei se você já reparou, mas as parábolas de Jesus começam normalmente: o reino dos céus é semelhante a. Então Jesus conta uma história. E essas parábolas são basicamente histórias do cotidiano que trazem verdades eternas. E a gente se deparou então nessa equipe dos pequenos grupos a refletir um pouquinho sobre as parábolas e as implicações dessas verdades de Deus para a nossa vida como discípulos de Jesus. Interessante que as parábolas de Jesus, tirando as parábolas que têm a ver com a escatologia, falando sobre o final dos tempos, falando sobre o banquete, falando sobre, por exemplo, aquelas noivas que estavam com as lamparinas, ela fala a respeito do cotidiano da vida. Me parece que ao ler os evangelhos, Jesus, ele tem muito mais interesse na maneira como nós vivenciamos o nosso dia a dia do que com a eternidade. Parece que Jesus, ele tem muito mais atenção e muito mais desejo de que o céu se manifeste à terra do que a gente fique preocupado com o céu. O céu está garantido em Cristo Jesus. E o que ele deseja para nós é que a gente vivencie a realidade do céu aqui na terra. E por isso Jesus fala através de parábolas. Essa parábola é bastante conhecida, ela tem um contexto. O contexto dessa parábola é, mais uma vez, um perito da lei, alguém que era versado nas Escrituras, e os irmãos sabem que esses peritos na lei, eles tinham a Torá de cor e salteado.
eles estudavam a vida toda e eles sabiam cada palavra das Escrituras, eles sabiam de cor. Os rabinos sabiam de cor. Muitos desses peritos na lei, escribas, eles eram também fariseus e eles faziam parte de um grupo seleto de pessoas que tinham um alto comprometimento com essa Escritura. Portanto, é essa pessoa que vai até Jesus, é essa pessoa que pergunta para Jesus. E ao perguntar para Jesus, o interesse desse religioso, que o próprio texto diz que quer colocar ele à prova, é a eternidade. E ele diz: mestre, o que é preciso para fazer para herdar a vida eterna? Então, o interesse desse religioso é muito mais com aquilo que há de vir do que com o cotidiano da vida. O religioso normalmente está muito mais preocupado com a sua salvação do que com a vida ao seu redor. O religioso está muito mais preocupado com aquilo que acontece no templo do que aquilo que acontece no contexto da família, no contexto do trabalho. O religioso, ele está muito mais preocupado em levantar mãos santas no templo em adoração a Deus do que estender mãos santas àquele que necessita ao seu redor. Uma vida autocentrada certamente não encontra tempo para as necessidades do outro. Jesus, ele envolve esse religioso que tenta fazer uma pergunta um tanto quanto distante, e ele faz a pergunta: como você a lê? Como você lê as Escrituras? É interessante porque um perito da lei responderia isso como ele respondeu, de fato, de uma maneira muito fácil, mas quando ele fala como você lê, ele está tentando envolver esse perito na lei no contexto das Escrituras, ou seja, como você se relaciona com Deus, como você interage com Deus, é muito mais importante do que simplesmente um teólogo falar a respeito de Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A pergunta que esse religioso faz para Jesus, ao meu ver, tentando encerrar a conversa, é: quem é o nosso próximo? E é interessante, eu quero fazer uma introdução, um parêntese nessa parte, em que as Escrituras já revelam esse mandamento. E o que revela é lá em Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra ninguém, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Os fariseus mais rigorosos acrescentavam a esse mandamento a palavra: odeie o seu inimigo. E isso fica claro no Sermão do Monte, quando o próprio Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, Jesus, ele acrescenta nessa parte do Sermão do Monte, que a prática de então era que os judeus normalmente amavam quem amavam a eles e saudavam os seus próprios co-irmãos, outros judeus. Então é impossível não notar a distância do religioso e de Jesus. A espiritualidade de Jesus está no contexto da vida. A espiritualidade do religioso está preocupado com a lei. A espiritualidade de Jesus se encontra no presente, a do religioso está no futuro. A espiritualidade de Jesus encontra uma justiça que nos liberta de nós mesmos para olharmos para o outro. A justiça do religioso faz ele olhar cada vez mais para si mesmo. Ele termina essa pequena parte e a palavra dizendo: querendo justificar-se, perguntou. Querendo justificar-se, perguntou. Então o religioso, ele procura justiça própria.
né? E quando passamos a vida tentando nos justificar, perdemos a oportunidade de sermos justificados por Deus. Eu quero só citar 2 pontos nessa palavra, como reflexão para nós hoje. O primeiro ponto é que a espiritualidade do cotidiano acontece no caminho. Na palavra que nós lemos, conhecida como essa parábola do bom samaritano, ela se encontra entre Jerusalém e Jericó. Era uma estrada muito conhecida, uma estrada de peregrinação e uma estrada onde muitos assaltantes e marginalizados se encontravam ali, de tal forma que o que aconteceu com essa pessoa acontecia com várias outras, né? E no contexto dessa parábola, portanto, nós temos 3 personagens, um sacerdote, um levita e um samaritano. E o segundo ponto é que a espiritualidade do cotidiano enxerga a pessoa que tem necessidades e não a necessidade das pessoas. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é que a pergunta que deveria ser feita, segundo Jesus, não é quem é o meu próximo, mas como eu posso ser o próximo de alguém. Quero convidar os músicos para a gente orar. Quero deixar uma pequena aplicação, 3 pontinhos apenas para a gente orar. Primeiro ponto, conhecendo e se tornando conhecido. Esse é o desafio da parábola. Tentar ser conhecido, ou deixar-se ser conhecido e conhecer os outros. Segundo, não fazer das pessoas um alvo da nossa religiosidade, mas um parceiro de jornada. Terceiro, alguém que trilha o caminho com Jesus. Deseja servir as pessoas que encontra, mas clama para que no tempo oportuno seja igualmente encontrado por alguém com misericórdia em meio à jornada da vida. O nosso tempo clama por uma espiritualidade que encontra no palco da vida o alvo de sua misericórdia. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos esse religioso que sagazmente pergunta pelo seu próximo. Ajuda-nos a sermos o próximo de alguém. Ajuda-nos, ó Pai, a estender a nossa mão em misericórdia, mas ajuda-nos, ó Deus, por Tua graça, que quando alguém nos encontrar pelo caminho, igualmente estenda a mão de misericórdia. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.